Vamos mergulhar hoje nas ideias de um livro que, olha, é realmente transformador. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. A gente vai direto ao ponto explorando a fonte do sofrimento humano e qual seria o caminho para a paz interior. Tudo com base nos conceitos do próprio autor. Bom, para começar, o livro já abre com uma parábola muito poderosa, que meio que prepara o terreno para a mensagem principal. É uma história simples, mas que fala muito sobre a condição humana. Imagina só a cena. Uma pessoa que passou a vida inteira, mais de 30 anos, no mesmo lugar, pedindo esmola para sobreviver. Uma vida toda definida pela falta, sempre esperando que algo viesse de fora. Aí um dia, passa um estranho e faz uma pergunta bem direta. O que tem dentro dessa caixa aí que serve de banco para você? O mendigo, sem nem dar muita bola, responde que é só uma caixa velha, vazia, que sempre esteve ali, um objeto sem valor nenhum. Mas o estranho não se contenta, ele insiste. Mas você já deu uma olhada lá dentro? O mendigo, já meio contrariado, só para se livrar da insistência do cara, resolve forçar a tampa para abrir. E o que ele encontra é inacreditável. Ele passou a vida inteira sentado em cima de uma riqueza imensa, uma fortuna que ele nem sonhava que existia. Ele estava ali, buscando migalhas do lado de fora, enquanto o verdadeiro tesouro estava literalmente debaixo dele o tempo todo. E é aqui que a história vira uma grande metáfora para a nossa vida. O Tolle sugere que muitos de nós somos como esse mendigo. A gente tem um tesouro interior gigantesco, uma paz, uma alegria que já existem aqui dentro, mas passamos a vida procurando do lado de fora sem a menor consciência do que já possuímos. Para entender que tesouro é esse, primeiro a gente precisa olhar para o que o esconde. E não tem jeito melhor de fazer isso do que pela experiência pessoal do próprio autor, do Eckhart Tolle. Ele não descreve uma tristeza passageira, não. Era uma aversão profunda ao mundo e, pior ainda, a si mesmo. Uma angústia constante que fazia da vida um verdadeiro fardo. Essa não foi só mais uma noite ruim. Foi um ponto de colapso existencial. Ele chegou num ponto de ruptura em que o sofrimento era tão, mas tão intenso, que alguma coisa tinha que ceder. E foi exatamente nesse momento, no auge do desespero, que um pensamento surgiu na cabeça dele. Um pensamento que, por mais paradoxal que pareça, foi o começo do fim do domínio da mente. O pensamento foi esse, simples assim: não posso mais viver comigo. À primeira vista, soa como puro desespero, né? Mas na quietude que veio logo depois, essa frase trouxe uma percepção profunda totalmente inesperada. De repente, a estranheza dessa frase o atingiu. Era aí. Se eu não consigo viver comigo mesmo, então existem dois eus? Um eu que observa e um comigo mesmo que sofre? E se, ele pensou, só um deles for real? Essa ideia foi tão chocante que a mente dele, puf, simplesmente parou. Silêncio total. Ele descreve ter sido puxado para dentro de um vórtice de energia. O medo sumiu e o eu sofredor, aquela identidade infeliz que a mente tinha criando, simplesmente desmoronou. Aquela experiência revelou para ele a raiz de todo o sofrimento e, claro, o caminho para a paz. A solução não era tentar consertar aquele eu que sofria, mas perceber que ele, na verdade, não era real. Tolle argumenta que o maior obstáculo para nossa paz é a nossa identificação total com essa vozinha na cabeça. Sabe aquela narradora interna que nunca, nunca se cala? A gente acredita que é essa voz, que é os nossos pensamentos, sem nem questionar. É como se a gente vivesse atrás dessa tela, que filtra e distorce a realidade, nos mantendo presos num ciclo de remoer o passado e se preocupar com o futuro. O problema é que um instrumento, a mente, tomou o controle de tudo. Então, qual é a solução? A saída, segundo Toller, não é tentar consertar os problemas da vida no nível do pensamento. É preciso mudar o nosso estado de consciência, aprendendo a nos desidentificar da mente. Este é o tesouro em que o mendigo estava sentado. Uma paz que existe para além do barulho mental, no espaço do agora. É a nossa verdadeira natureza que está sempre presente, mas geralmente encoberta pelo pensamento compulsivo. O livro descreve vários portais ou pontos de entrada para a gente acessar o momento presente, sentir a energia do corpo, ouvir o silêncio entre os sons, perceber o espaço ao redor, são formas de sair desse fluxo de pensamentos e entrar no agora. Não se trata de virar um ser super-humano, como o próprio Buda definiu, é o fim do sofrimento.
É a percepção da paz e da plenitude que já estão dentro de nós, esperando para serem descobertas igualzinho ao ouro na caixa do mendigo. E aqui fica a reflexão final, que é a chave de tudo. Não se trata de parar de pensar, mas sim de parar de se identificar com cada pensamento que aparece. O que acontece quando a mente passa a ser observada em vez de controlar nossa percepção? Essa é a porta de entrada para o poder do agora.